quero começar hoje, neste momento, falando sobre um tema que eu vou traduzir isso para vocês entenderem, chama-se mutualidade. O que é mutualidade? Nós vamos falar sobre a mutualidade cristã. O que significa isso? O significado vem de ser mútuo ou recíproco, não é? Descreve o dever de cada crente. Então, veja bem, mutualidade significa dever. Guardem bem isso, tá? O dever de cada crente, ou seja, de cada pessoa que tem de um para com o outro. Por que esse tema me chamou a atenção? Nós, cristãos dessa época moderna que estamos vivendo hoje, estamos muito acostumados a entender que somos e estamos debaixo da graça. Somos salvos pela graça e estamos debaixo da graça. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, há um grupo de pessoas por aí, e até mesmo infiltradas em denominações, que acreditam que salvos pela graça estão isentos de qualquer lei bíblica. Sendo que Jesus disse o contrário. Ele disse que não veio anular a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Não é? E que lei é essa? São as leis básicas lá do Antigo Testamento. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Adorarás o teu Deus como único Deus, aquela coisa toda. De fato, Jesus não veio anular isso, mas ele nos trouxe capacidade para obedecermos a sua palavra e vivermos isso sem pressão da lei, mas como um dever. Não é verdade? E aí, no Novo Testamento, a gente vê Jesus acrescentando várias outras em cima de tudo isso. Então, veja bem, viver pela graça não é estar isento de um poder de Deus para cumprir o seu propósito. Ou seja, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus está relativamente distribuído em várias funções do corpo. E eu entendo e tenho entendido até hoje que para sermos crentes verdadeiros, discípulos fiéis ao Senhor, nós não podemos abandonar o que a palavra diz. Pelo contrário, nós temos que viver aquilo que a palavra coloca no nosso coração. Mas para vivermos isso que a palavra coloca no nosso coração, nós precisamos entender que nós não estamos isentos da palavra de Deus. Nós não estamos isentos da lei de Deus. Porém, nós não vivemos pelo jugo da lei por causa da graça. A graça nos libertou do poder da lei que gerava morte. Paulo escreve isso muito bem em Romanos e descreve isso de uma maneira clara. Por isso que eu quero fazer com vocês depois, durante a semana, um dia da semana, nós vamos escolher para fazer só leitura bíblica e estudo bíblico. A gente aprender a palavra na raiz. Não inventar coisas. Nós vamos estudar o que está ali, ler o que está ali, interpretar o que está ali diante da luz da palavra. Amém? Para que a gente possa crescer. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu sei que Deus tem muitos planos conosco, mas nós precisamos nos encher. As colunas dessa igreja precisam estar cheias para que as pessoas possam ver que há esperança em Cristo Jesus através das nossas vidas. Amém? Então, queridos, veja bem, o que me chamou a atenção foi que no Novo Testamento existem muitos mandamentos na forma de dever. Como direito, você tem o direito e o dever de fazer. Não é como aquela obrigação que a lei oferecia no passado, mas é um dever, porque esse dever cria em nós atitudes semelhantes à de Jesus. Jesus estava isento da lei, mas ele cumpriu a lei através do dever que ele tinha. Quantos e quantos mandamentos surgiram na época de Jesus? Até ele mesmo instituiu deveres que não poderiam ser rompidos. Por exemplo, quando ele chegou diante de João Batista diz, mas vem cá, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, por que o Senhor está vindo até mim para ser batizado? Ele disse, deixa assim por enquanto, para que se cumpra tudo que está escrito pelos profetas e as Escrituras. Então Jesus mostrou um dever. Ele tinha que fazer isso. Ele não era obrigado a fazer isso, mas ele tinha que fazer isso.
porque ele queria cumprir a palavra de Deus. O que tem hoje em dia, que a gente vê muito na vida das pessoas, é que elas não estão dispostas a cumprir o seu dever. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar, de amar e de tantas outras coisas nos dias de hoje? Porque estão cheias de si própria. E nós vamos ver agora nessa série de versos aí, por isso que não vou demorar muito, mas olha bem os mandamentos da mutualidade cristã, ou seja, os mandamentos como dever cristão, como nós devemos andar. Primeiro, eu enumerei alguns, mas eu vi vários. Eu enumerei só 12, tá? Mas tem vários. O primeiro, amem-se uns aos outros. Vocês encaram isso como um verbo apenas, como uma palavra filosófica, ou como um mandamento? É um mandamento, que no Novo Testamento se chama dever de um cristão. Não é uma sugestão. Né? Não é uma sugestão, é um direcionamento. Porque no Antigo Testamento a lei não direcionava, mas no Novo Testamento a graça traz direção. Então preste atenção nisso. Amem-se uns aos outros, mas onde é que está isso? Em João 13, 34, o primeiro verso que está aí. Novo mandamento vos dou. Aí, ó, mandamento. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E sabemos que o contrário disso, Jesus continua nos amando, mas nós é que vamos perder o propósito de Deus na nossa vida. Não é verdade? Segundo, olha bem, acolham-se uns aos outros. Opa, acolher as pessoas. Será que a igreja de hoje pratica muito isso? Difícil, não é? A gente acolhe as pessoas para as nossas festas. A gente gosta de chamar pessoas para participar. Vamos para o churrasco, vamos participar disso. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Acolher as pessoas está aqui em Romanos 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Receber aquela pessoa. É você cuidar da necessidade daquela pessoa. É você ter empatia pelo aquilo que ela está passando. Seja pela dor, seja por uma necessidade, seja do que for. Porque isso aqui foi instalado ou instaurado na igreja primitiva. Então Paulo, por exemplo, falando aqui em Romanos, ele está sempre dizendo assim, acolhei-vos os irmãos, sede compassivos, olha a necessidade dessas pessoas, recebam-os. Assim como Cristo acolheu cada um de nós, para a glória de Deus. E é receber, acolher é isso, é receber. Receba a pessoa. Porque nós estamos vivendo uma geração que a gente não sabe nem como receber as pessoas. Como é que eu receberia uma pessoa totalmente diferente da minha personalidade na minha casa? Ou dos meus costumes, ou dos meus tipos? Porque há muitas pessoas que estão necessitadas nos dias de hoje. Elas sabem que nós não vamos até elas, mas muitas vezes elas têm desejo de vir até nós. Mas têm vergonha, têm medo, porque não sabem qual será a reação da igreja. Terceiro ponto. Cuidai uns dos outros. Uau! Oh, que mandamento! Isso é um mandamento, queridos. Isso aqui é um dever do cristão. Lá em 1 Coríntios 12, 25, está escrito assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Bom, agora está falando sobre os irmãos. Nós precisamos cuidar dos irmãos. Veja bem, a igreja ela é constituída de pessoas anciãs, de pessoas de meia idade, de pessoas novas, jovens, adolescentes e crianças. Ou seja, é uma família completa, de vários níveis de idades e dificuldades em cada uma delas. E nós precisamos aprender com o Espírito Santo como cuidar destas pessoas, como cuidar uns dos outros. Não é? Às vezes um está enfermo. Esses dias estava a Penha e o Orli, acabaram de chegar do Brasil totalmente enfermos, gripados, fui lá na casa deles, resolvi um negócio lá, mas ao mesmo tempo, o que vocês precisam? Como que eu posso ser útil?
De que maneira eu posso servir? Né? Por quê? Porque a gente tem que aprender a ter cuidado uns com os outros. A telefonar, às vezes, um bom telefonema. Às vezes tem pessoas que estão esperando um telefonema da gente. Como é que você está, fulano de tal? Estou bem. Às vezes faz o dia da pessoa um telefonema daquele. Às vezes uma palavra. Simples. A pessoa nem está ali com você, mas você falou aquilo com ela. Ela fala, poxa vida, alguém se importa comigo. Como é importante a igreja prestar atenção nisso. Isso é um mandamento na forma de dever do cristão. Amém? Quarto, sujeitem-se uns aos outros. Isso aqui pega. Olha o que diz em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outro dia eu estava lendo esse texto e achei interessante que o Senhor Jesus estava nos ensinando assim de uma maneira clara. Sujeitar uns aos outros não é estar debaixo de uma escravidão, ou de um lema, ou de um propósito, ou de um controle, ou de uma manipulação de uma pessoa. Não é isso. É sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, em Cristo Jesus, eu posso sujeitar a Simone, ou a Simone a mim, ou eu a Orli, ou Orli a mim, na forma que o temor de Cristo esteja em nós, só por causa disso. Por exemplo, ontem a gente estava dirigindo, o Orlito estava dirigindo, e eu falei uma palavra lá, e ele me corrigiu. Pastor, essa palavra não existe, isso é um palavrão até, né? Assim, eu falei, uai, não é que é mesmo? Como é que saiu isso, né? Não é palavrão de xingo, não é nada disso, não. É uma palavra que não tem nada a ver com a maneira de falar, né? Quando eu falei, uai, mas não é mesmo. Se eu fosse um camarada orgulhoso, o que aconteceria? Você não sabe de nada, o que ele está falando comigo? Eu estou 1000 anos na frente. Isso é ridículo. E pior que tem, gente, assim, que não tem a capacidade de ouvir um ao outro, que não tem a capacidade de saber que o outro está cuidando dele. Quando ele falou para mim, olha, essa palavra aí está errada, pastor, ela não existe, eu vi o cuidado dele comigo. Porque se ele quisesse falar, continua falando assim, que você vai ficar envergonhado uma hora dessa aí, na frente das pessoas. E as pessoas não entendem quando a gente chega para elas e fala assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, o que você está fazendo pode até ter um fundamento na sua vida, mas diante da palavra, não é bom o seu comportamento. As pessoas só querem conselhos, sabe de que forma? Não mexa com a minha identidade, não mexa com o meu caráter. Só me dá conselho bom. É a caixinha de surpresa, surpresa não, como é que chama aquela? Caixinha de promessas, que só tem coisa boa, não tem um cajadinho ali, né? Não tem nada, não tem uma exortação, só tem coisa boa. Olha, esse dia vai que Deus é contigo. O cara está às vezes para suicidar, e ele arranca lá um negócio aqui, vai que Deus é contigo, aí pronto, ele morre, né? Mas não é isso o propósito de Deus. O propósito é que a gente sujeite um ao outro no temor do Senhor. Não é tirar a autoridade do outro, não é tirar o caráter do outro e nem o valor do outro, mas é trazer à luz da Bíblia qual é a necessidade. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade por causa das criações que são diferentes. A gente é criado de uma forma, outro é criado de outra, aí quando a gente vai falar na palavra, às vezes a pessoa entende que é a gente que está querendo sobrepor a vida dele, e manipular e controlar a vida, e não é isso, apesar de existir muita gente assim. Mas aqui não. Aqui nós respeitamos o livre-arbítrio, mas nós vamos pregar a palavra e vamos falar a verdade. Se estiver errando, nós vamos ajudar a corrigir. Nós somos pastoreados por princípios bíblicos. Exatamente, não por sentimentos, por princípios. E o princípio bíblico é esse, exortai-vos uns aos outros. Aqui no caso é sujeitar-vos uns aos outros. Então nós precisamos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. O quinto, suportem-se uns aos outros. Agora sim, e a palavra suportem-se aqui uns aos outros não é suportar de tolerar não, viu, queridos? Aqui não está falando sobre tolere o teu irmão, não é não. Seja suporte, suportando-vos uns aos outros. Olha bem, Colossenses capítulo 3, verso 13. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Não é uma paciência extrema? Que é uma pessoa, quando é longânima, ela é o quê?
Ela é pacífica, ela é paciente demais da conta. Quanta coisa a gente tem que aprender na palavra, né? Porque isso é mandamento também. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é Colossenses 3,13. Dizendo ainda, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem, ou seja, contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acabou. Não tenho que filosofar, não tenho que fazer interpretação bíblica, exegese, homilética para interpretar isso não. Isso aqui está claro. Não tem como eu mudar esse dever cristão ou esse mandamento, como queiram. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Pronto. Um ao outro. E olha bem, não para. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí como é que eu vou suportar a debilidade do mais fraco? Porque o mais fraco é aquele que perturba a vida da gente. Você faz tudo para ele, daqui a pouco ele está lá descascando, falando por mal de você, por detrás de você. Você é um suporte na vida dele. Então você tem que ter paciência, até que o caráter de Cristo seja formado na vida das pessoas. Mas pastor, o cara tem mais de 50 anos que é cristão, o caráter de Cristo ainda não foi formado no coração dele. Porque no dia que for formado, de fato, essa pessoa vai ficar tão apaixonada por Jesus que ela vai fazer restituição na vida das pessoas a quem ela atropelou, a quem ela discutiu, a quem ela achou ruim, a quem ela maltratou, a quem ela disse palavras que não deveria. Ela volta e sai restituindo tudo. Mas se a pessoa não chegou a esse ponto ainda, é porque ainda não foi formado o caráter de Cristo na vida dela. Mas a gente tem que ter paciência e agradar a Deus. É um mandamento. Olha o 6º. Não tenham inveja uns dos outros. Ah, graças a Deus, isso não existe na igreja. Se não existisse, não estaria escrito. O que nós vamos ler aqui em Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, inveja existe no meio da igreja. Não aqui no nosso meio, aqui não, aqui está tranquilo. Graças a Deus, porque nós estamos iniciando e a gente conhece um ao outro, a gente sabe que não tem isso aqui. De fato, verdade. Mas a gente já participou de igrejas, já até tivemos igrejas maiores, que a gente sabe que existem pessoas que têm uma certa inveja um do outro. Basta o irmãozinho prosperar em alguma coisa que o outro já está. Por que ele, não eu, Senhor? Aí já começa a discutir com Deus, não é? E às vezes a inveja está... Por exemplo, vamos botar entre as mulheres. Às vezes porque uma senhora ou uma moça se vestiu tão bem, a outra fala, está se exibindo. É sempre assim, existem várias formas da inveja se manifestar. O outro irmão lá comprou um carro mais bonito. Glória a Deus! Lembra do que eu falei? Vamos nos alegrar com a alegria do irmão, porque ele pôde. E pronto. É porque tem pessoas que não querem que os outros cresçam. Infelizmente, eu vou dizer uma frase aqui que é verdade, mas ela não é bíblica. Existem pessoas que nasceram para fazer a vida dos outros mais difíceis. Parece que o propósito delas é só dificultar a vida dos outros. É só inveja, é só porfia, é só tudo. Tudo que você imaginar, a pessoa deseja de mal para o outro. E está sempre atropelando. A pessoa cresce um pouquinho, ela acha ruim. Tem gente que é assim, que infelizmente nasceu para fazer a vida dos outros mais difíceis. Eu sei que isso não é bíblico, mas é uma realidade. Então, precisamos o quê, queridos? Receber este mandamento do Senhor, não tendo inveja uns dos outros. Olha o 7º. Esse aqui pega, viu? Romanos 14:13. Antes de ler, o 7º é, deixem de julgar uns aos outros. Ai. Às vezes a gente se pega julgando os irmãos. Aí, me desculpem, mas eu já me peguei fazendo isso. E é ruim, viu? A gente fica depois com um beco sem saída. A gente sente uma presença ruim.
Por isso que a Bíblia diz assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Mas como? Às vezes eu julgo pelo telefone. Estou falando de um irmão. Não, eu só estou falando daquele irmão, estou constatando. Mas, irmãos, às vezes eu estou julgando. Aí eu me sinto mal. Falei, Deus, o que eu fiz aqui? Eu falei, você está errando, meu filho. O bom do que a gente vive no Evangelho de hoje, o Evangelho da graça, é que Deus não traz acusação nisso. Ele traz correção. É corrigindo. Às vezes eu vou errar. Aí ele corrige aqui, cada dia que passa eu vou errando menos, até não errar mais naquela área. Até aquilo ali ser um acidente lá no futuro, ou no futuro eu acidentalmente falei uma coisa que não deveria. Pronto, já não é um pecado grosseiro, já é algo que você fez acidentalmente. Não é que você tem isso no coração, entende? Então, para retirar isso, é difícil. Agora, olha o que vem depois desse. Tiago, por exemplo, é algo tremendo, né? No capítulo 4, verso 11. Não falem mal uns dos outros. Aí. Mais um dever do cristão, que é um mandamento. Aí começa lá, Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Uau! Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aí nós viramos juiz, né? Porque se eu for falar mal do meu irmão lá, que está fazendo tudo errado, eu já me tornei juiz. Eu saí, eu tirei Deus da julgada e eu entrei como juiz. E não é assim que Deus vai nos chamar para julgar os ímpios nos últimos dias, quando a gente estiver com Ele lá nos céus. A Bíblia diz que nós precisamos julgar a nós mesmos, em primeiro lugar, todos os dias, se estamos indo bem ou não. Então, quando eu penso assim, olha, falar mal de um irmão, eu estou me colocando no lugar de um juiz. Porque eu não devo falar mal do irmão, mas eu devo falar com o irmão se tem alguma coisa que está fora, que está mal. Ao invés de eu falar por detrás, porque aí vira o que a gente chama de falar mal, eu chego na frente do irmão, eu preciso conversar com você. O que foi? Está acontecendo uma coisa aqui que não está compatível à palavra de Deus. Você está fazendo isso, isso e isso. Como é que eu posso te ajudar a você sair disso? Opa! Faz toda a diferença. Porque às vezes a gente vê alguns irmãozinhos que parece que tem dificuldade mesmo. Dificuldade de entender a palavra, dificuldade de comportamento, dificuldade de entendimento, de revelação. Mas o nosso dever não é julgar essa pessoa. E aí Deus sempre fala comigo, para de julgar. Vá lá e se apresente como um instrumento, como um suporte na vida dele. Ajuda ele a sair desse erro, assim como eu tenho ajudado você a cada dia, pacientemente, a sair da sua velha natureza para receber a minha natureza. Difícil, né? Aí eu parei e falei, meu Deus, que palavra é essa, né? Quantos deveres que eu estou descobrindo aqui, que eu pensava que isso era apenas uma coisa folclórica, né? Está ali, glória a Deus, se a gente puder fazer bem, se não fizer, amém. Não, não é assim. A gente tem que cumprir isso. Olha o 9, não mintam uns aos outros. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus efeitos. Pastor, isso tem na igreja? Sim, Colossenses capítulo 3, verso 9, fala isso aqui, para a igreja. E pasme, a igreja de Colossenses tinha vários problemas na área do fake news, né? Ou seja, as pessoas mentiam um para o outro. Quando é escrito isso a uma igreja, com uma carta universal como essa, ela é escrita para todos nós, até os dias de hoje. E tem irmãozinho difícil por aí que mente, que é uma beleza. Você fala, como é que você está? Estou bem, mas não está não. Você fez aquilo que eu mandei? Fiz há 10 anos atrás, quando você pediu para fazer. Mascara. Por quê? Porque ele tem medo da desaprovação. E aí está o erro, às vezes, de nós que estamos caminhando bem.
Nós não estamos aqui para desaprovar o irmão que está mentindo, mas para levá-lo à luz da verdade. Porque a Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Então eu tenho que chegar para o irmão e falar assim, irmão, eu vejo que no seu caráter tem uma dificuldade muito grande de falar a verdade. Como é que eu posso te ajudar nisso? Deixa eu te ajudar. Vamos falar a verdade, mas aí a pessoa pode até ficar assim um pouco, né? Mas dependendo do nível de relacionamento que você tem com ela, ela vai se abrir. Ela fala, mas como é que eu saio disso? Simples, sim, queridos. Vamos começar primeiro, a Bíblia diz, antes de tudo, se faça oração, súplica e intercessão. Começa por aí. Eu não preciso inventar palavras. Eu preciso buscar de Deus o que já está escrito, é claro, e exercer este poder através do Espírito Santo para que essa pessoa seja convencida do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que só vem através do Espírito Santo. Não é de mim. Então eu vou começar a vigiar. Falei, irmão, olha, você está sendo tentado a mentir nisso aqui. Procure não mentir, meu irmão. Não minta, porque vai ser ruim para você. Quando você mente, você está dando direito e legalidade ao diabo ou a outras pessoas para mentirem contra você também. Então o que você planta, você colhe. E quanto mais a gente vai falando da palavra, a pessoa vai abrindo os olhos. E ela começa a crescer. Então, é uma dificuldade? É uma dificuldade. Mas é um dever, não mintam. Outro, confessem-se uns aos outros. Eita, esse negócio de confessar pecado um para o outro, isso é bíblico. O problema é que está aí fora uma confusão sobre isso, que as pessoas, quando vão confessar a sua necessidade um para o outro, o seu pecado, ela está confessando para quem? Para aquela pessoa, e não para a torcida do Flamengo. Aí aquela pessoa, ao invés de ser um bom cristão fiel, não, ela chega em casa, fala para um, fala para o outro, fala, pô, daqui a pouco a notícia está correndo, e olha, pasmo, não corre do mesmo jeito que chegou a primeira notícia, chega tudo distorcido. Às vezes você fala para uma pessoa assim, olha, eu atropelei um cachorro, uma coisa simples. Aí um vai falando para o outro, vai falando para o outro, vai falando, sabe o que vai chegar no final? Que você matou uma pessoa, atropelou, fugiu e está preso. Sério, as coisas mudam. Chega uma notícia que não tem nada a ver com o que você fez. Então, por isso que a Bíblia diz, se alguém chegar a confessar um pecado para você, você, como espiritual, deve cuidar dessa pessoa. E ó, vai junto para o joelho, para o pó, fala, Senhor, eu não sei nem como ajudar essa pessoa. Seja sincero diante de Deus. Eu já fui, muitas vezes sou. Tem casos que eu falo assim, Senhor, eu não sei como fazer com isso aqui não. Mas eu não vou abrir a minha boca. Para ninguém. A não ser que essa pessoa fale assim, por favor, pastor, comunique com outro pastor ou com alguém que possa nos ajudar. Eu quero um pouquinho mais da multidão de conselhos. Aí é diferente, eu tenho uma autorização da pessoa. Geralmente, quando a pessoa confessa um pecado para alguém, ela está obedecendo um princípio bíblico, para que o diabo não ataque ela depois e aumente aquele buraco. Né? Exato. Quando a Bíblia fala quando confessar, é para orar, não é para dar conselho. Não é para dar conselho nenhum. Na hora, não. A Bíblia fala que é para orar. Se o irmão chegou ali e falou, olha, aconteceu isso, ore junto com ele. E depois Deus vai dar a direção, se você vai dar o conselho ou não, ou se ele vai pedir ajuda a você, para pedir ajuda a pessoas, ou um conselho seu às vezes. Irmão, foi muito bom o que você falou, mas eu sei que talvez eu não esteja capacitado totalmente para te ajudar uma coisa mais profunda. Talvez isso aí envolve depressão, envolve suicídio, envolve muita coisa. Então, você me permite eu procurar alguém para me ajudar, a te ajudar? A pessoa fala, sim, acabou. Agora, se eu vou lá e falo, olha, fulano de tal está com isso, fulano de tal está com aquilo, queridos, a Bíblia fala, confessem uns aos outros. Olha o que diz em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai. É a primeira coisa, lembra? Uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aqui está falando de um justo. Não está falando da multidão de pessoas. Tem coisas que pessoas vão lá na frente e confessam o seu pecado publicamente. É um problema dela. Ela quis. Agora, eu publicar o que ela falou através só comigo, aí a coisa é difícil. Entende?
Outro mandamento, outro dever cristão: perdoem uns aos outros. Ué, mas isso aí é fácil, né, não? Eu tenho com dificuldade, às vezes, de perdoar uma pessoa que me maltratou, que me fez isso, mas eu lembro logo da palavra e falo: Senhor, que morra o meu sentimento aqui, mesmo que eu esteja ainda por algumas horas meio chumbado, mas eu sei que o Senhor vai me tirar disso aí, porque eu não tenho o direito de ficar nesse lugar. Esse lugar me maltrata, porque antes de você não perdoar o outro, quem é maltratado é você. Às vezes o irmão, você fala: mas o irmão não merece, aquela pessoa não merece. Sim, se ela merece ou não, é Deus que vai decidir isso. Agora, você não pode ficar nesse estágio, porque senão você morre por unanimidade, ou seja, você vai ter doenças, vai ter enfermidades. E é isso que acontece, tem pessoas que pegam câncer por falta de perdão, sabia disso? Mexe nos hormônios do corpo, alteram as fórmulas químicas do seu corpo, que podem chegar a câncer, às vezes por falta de perdoar uma pessoa. Então, olha o que está escrito em Colossenses 3,13. Suportáveis uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Pronto, assunto final. Colossenses 3,13 é muito claro sobre isso. E agora, o último que eu enumerei, porque tem tantos, eu eliminei um bocado, eu fui escrevendo. Eu falei: deixa eu pegar os melhores aqui que o senhor quer que eu fale essa noite. Aí ele me mostrou isso aqui. Eu tinha anotado uns 20. Eu só deixei 12. Para vocês verem como o Novo Testamento é rico em deveres. Está aqui outro. Ó. Orem uns pelos outros. Ele é o mesmo texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, que eu usei para que confesse os vossos pecados uns aos outros. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Pronto. Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu creio que aqui, queridos, por essa palavra que Deus colocou no nosso coração, eu creio que é um momento para nós hoje de orarmos e avaliarmos esses mandamentos na nossa vida. É algo que não vamos fazer aqui agora, nós vamos fazer durante a semana. Por isso, leve esses textos para casa. Deixa o Espírito Santo ministrar com vocês. Assim como ele está ministrando comigo, eu estou aqui com os meus versos, eu vou analisar isso bem durante a semana. Eu vou rever essa palavra de novo. Porque antes de eu pregar para vocês, eu estou recebendo uma pregação para mim. Porque eu quero estar dentro do padrão que Deus estabeleceu para o cristianismo verdadeiro. Eu quero viver os mandamentos da sua palavra. E esses deveres cristãos falam mais alto que a lei do Antigo Testamento. São mais rígidos, porém mais leves. Como que é interessante isso? São produtivos e não destrutivos. Não condena, mas conserta. A lei não repara vida de ninguém, mas a palavra de Deus, com esses mandamentos que é deveres cristãos, restaura a vida das pessoas. A lei só era como juízo. A alma que pecasse também morrerá e acabou. A graça não, a graça vem: olha, ame, vale a pena. Perdoa, vale a pena. Olha, siga isso, vale a pena. E a gente vai lutar, porque a gente não vai cumprir isso tudo de uma hora para outra. Isso leva tempo. Mas a gente vai colocando isso no nosso caráter, é como se mudássemos a estrutura que está em nós. Eu já usei esse exemplo, vou usar para finalizar. Às vezes a gente põe um fruteiro, né, na mesa, aquela cesta grande, cheia de frutas, né? Se a gente deixar aquelas frutas ali paradas por um bom tempo, por um tempo bem determinado, elas vão apodrecer. Elas apodrecem não é pela questão do uso, não, é pela falta de uso. É pela falta de uso. Laranja está ali, é para você chupar. Se você não chupar, ela vai estragar. Banana está ali para você comer. Se você não comer, ela vai apodrecer. Então, o Senhor Jesus, através dessa palavra, Ele tira os frutos podres e põe os mesmos frutos novos para a gente se alimentar novamente. Porque a misericórdia dEle é muito grande sobre nós. Então, Ele fala assim:
pegue esse alimento, que é essa palavra, e se alimente novamente. Às vezes, para mim, a falta de perdão, por exemplo, estou só citando um exemplo, estou falando isso, é um fruto que já apodreceu. Por quê? Porque eu não conseguia perdoar. Então Jesus vai e põe de novo o amor dele como fruto e a gente começa então a perdoar uns aos outros. Eu tive que fazer um exercício muito sério na minha vida para aprender a perdoar pessoas que me fizeram mal. Aí eu entendi que era uma fruta nova que Deus estava colocando na minha vida. Aquela que eu já tinha, mas eu deixei apodrecer porque eu não usei ela. Eu não consumi aquela fruta. Então ele está dando à igreja a mesma coisa que ele deu há 2000 anos atrás. A mesma palavra. Vamos vivê-la e lutar por ela em nome de Jesus. Amém, queridos?